Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a revisar a matéria da prova da terceira etapa, em que vai cair cinética química, equilíbrio químico e equilíbrio iônico. Bom, na primeira questão ele fala: considere o gráfico abaixo referente ao diagrama energético da reação N2 mais 3H2 dando 2 de NH3 sobre a ação de um catalisador. A seguir, assinale a afirmativa incorreta. Então, ele quer que a gente marque a resposta errada. Vamos analisar cada uma das alternativas. Na letra A, ele fala: a reação é exotérmica, pois apresenta ΔH igual a menos 22 quilocalorias. Então, vamos calcular o ΔH. Como é que a gente calcula o ΔH? ΔH vai ser igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Lembrando que no fim da reação a gente tem produto e no início da reação a gente tem reagente. Então, ΔH fica como a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vamos olhar no gráfico quem é produto e quem é reagente na reação. Na minha reação, o meu produto é o NH3 e o NH3 vale menos 22 quilocalorias. Então, vou colocar aqui, ΔH igual a menos 22. E quem são os meus reagentes? Os meus reagentes são N2 e H2, onde a entalpia vale zero, então menos zero. Quando eu faço menos 22 com menos zero, o valor do ΔH vai dar menos 22 quilocalorias. Como deu um valor negativo, então está correto. A reação é exotérmica, onde o ΔH é igual a menos 22 quilocalorias, só que ele quer a incorreta. Então, não é a resposta a letra A. Vamos para a letra B. A energia de ativação da reação sem catalisador é igual a 80 quilocalorias. Então, vamos determinar a energia de ativação. Lembrando que a energia de ativação ela é dada do início, ou seja, onde começam os reagentes, até o pico da curva. Só que como é sem catalisador, então é uma reação mais lenta, então vai ser o pico maior, que vai ser esse daqui. Essa daqui vai corresponder à minha energia de ativação da reação sem catalisador. Então, a energia de ativação ela vai ser do intervalo de 0 quilocalorias até o intervalo de 80. Então, a minha energia de ativação vai ser o maior valor, que é 80, menos o menor, que é 0. Então, o valor da minha energia de ativação sem catalisador vai dar 80 quilocalorias. Ou seja, a resposta também está certa, só que ele quer a incorreta. Então, vamos analisar a letra C. Na letra C, ele fala: a energia de ativação da reação com o catalisador é igual a 39 quilocalorias. Bom, então é a mesma coisa. Como é que a gente determina a energia de ativação? Ela vai do início até o pico da curva, mas como é com o catalisador, a reação é mais rápida, então vai ser o pico menor. Então tá aqui representado a energia de ativação com o catalisador, ou seja, é o intervalo de 0 até 39. Então, para calcular, a gente vai pegar o maior valor, que é 39, menos o menor valor, que é 0, e a energia de ativação com o catalisador vai dar 39. Então, também está correta, só que ele quer a incorreta. Ou seja, só pode ser a resposta à letra D, que ele fala: a presença do catalisador diminui o valor do ΔH da reação de 0 para menos 22. O catalisador ele não influencia no valor do ΔH, porque o ΔH ele só depende do valor inicial e do valor final, como a gente já calculou. Ou seja, como é que a gente calcula o ΔH? Vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, ΔH vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O produto que eu tenho vai ser o NH3, que vale menos 22. Então, quando ele colocou ΔH da reação de 0 para menos 22, na realidade ele está colocando os valores das entalpias. A entalpia do reagente, que é 0, e a entalpia dos produtos, que é menos 22. Só que não é isso. Quando a gente calcula a variação de ΔH, vai pegar o produto, que é menos 22, com o reagente, que é 0. Então, vai dar menos 22 menos 0, onde o ΔH vai ser menos 22 quilocalorias. Só que a gente não utilizou em nenhum momento
a reação com a presença de catalisador e a reação com a presença sem catalisador, porque o ΔH não influencia no intermediário. O que influencia no intermediário vai ser a energia de ativação. Então, por isso que a influência do catalisador, ela altera a energia de ativação, porém a do ΔH não. Por isso que a resposta vai ser letra D, que está errada. Questão número 2. Um professor partiu do conhecimento cotidiano para demonstrar a influência de certos fatores na velocidade da reação, onde a gente está vendo pela figura. Primeiramente, que é a figura 1, pediu que os alunos medissem o tempo de dissolução de um comprimido efervescente inteiro num copo de água natural, ou seja, a 25 graus Celsius. E em seguida, que é a figura 2, sugeriu que repetisse a experiência usando um comprimido inteiro num copo com água gelada, 5 graus Celsius, ou seja, ele mudou a temperatura. E finalmente, no que é a figura 3, recomendou que utilizasse um comprimido partido em vários pedaços num copo de água natural, ou seja, no 3 ele está alterando a superfície de contato. Os estudantes observaram que, em relação aos resultados do primeiro experimento, os tempos de reação do segundo e do terceiro foram respectivamente. Então, ele quer saber o tempo de reação. Então, primeiro vamos analisar a velocidade para depois analisar o tempo da reação. Ou seja, se a velocidade for maior, o tempo vai ser menor. Se a velocidade for menor, o tempo vai ser maior. Então, a gente vai relacionar o primeiro com o segundo. O que está diferenciando o primeiro do segundo é a temperatura. Ou seja, no meu segundo, a temperatura, a gente tem uma menor temperatura. O que vai influenciar quando a gente diminui a temperatura? A velocidade da reação vai ser maior, a reação vai ser mais lenta. Então, se a reação vai ser mais lenta, o tempo vai ser maior. Agora vamos relacionar a 1 com a 3. O que está diferenciando a 1 da 3 vai ser a superfície de contato. Na 1 a gente tem um comprimido inteiro, na 3 a gente tem um comprimido partido, ou seja, na 3 a gente tem uma maior superfície de contato. Se tem uma maior superfície de contato, você está aumentando a velocidade da reação. Se aumentando a velocidade da reação, está diminuindo o tempo em que a reação aconteceu. Ou seja, a resposta vai ficar maior tempo e menor tempo, letra D. Questão 3. Sabendo-se que a 25 graus Celsius o cafezinho tem pH igual a 5, o suco de tomate apresenta pH igual a 4,2, a água sanitária pH igual a 11,5 e o leite pH igual a 6,4, pode-se afirmar que nessa temperatura. Então, vamos caracterizar a solução de acordo com acidez, basicidade ou neutralidade, sabendo do valor do pH. Lembrando que na escala de pH, a gente tem uma escala de 0 até 14, onde 0 a 7 corresponde a soluções ácidas, 7 é uma solução neutra, e de 7 até 14 é uma solução básica, que também é chamada de alcalina. Então, analisando os dados que ele me deu no exercício, eu tenho o cafezinho com pH igual a 5. Como o pH é igual a 5, esse valor é menor do que 7, o cafezinho tem uma característica ácida. O suco de tomate, que apresenta o pH igual a 4,2. Como também é menor do que 7, o suco de tomate apresenta uma propriedade ácida. A água sanitária, que o pH é igual a 11,5. Como 11,5 é um valor maior do que 7, então a água sanitária apresenta uma propriedade básica. O leite apresenta o pH 6,4. Então, como é um valor menor do que 7, então o leite apresenta propriedade ácida. Ele quer a verdadeira. Então, ele fala, o cafezinho, na letra A, ele fala, o cafezinho e a água sanitária apresentam propriedades básicas. Não, a gente viu que o cafezinho apresenta propriedade ácida. Letra B, o cafezinho e o leite apresentam propriedades básicas. Não, a gente viu que o cafezinho e o leite apresentam propriedades ácidas. Letra C, a água sanitária apresenta propriedade básica. Tá certo? Então, resposta, letra C.
Questão 4. A questão 4 é uma questão de equilíbrio químico, onde eu te dou o gráfico e peço para determinar o valor de Kc, ou seja, são colocados 8 mols de amônia, que é o NH3, num recipiente fechado de 1 litro de capacidade. Acima de 450 graus Celsius, estabelece-se após algum tempo o equilíbrio. Então, a minha reação eu tenho 2 de NH3 que se transforma em 3 de H2 mais N2. De acordo com o gráfico, determine o valor do Kc. Então, a minha reação é 2 de NH3 dando 3 de H2 mais N2. Sempre quando a gente der a expressão do Kc, é sempre em relação ao sentido direto. Ou seja, antes da seta, que é o NH3, a gente tem o reagente. Depois da seta, que é o H2 e N2, a gente tem os produtos. Para determinar, antes de calcular o valor de Kc, a gente determina a expressão do Kc. A expressão do Kc vai ficar igual concentração dos produtos elevada a seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes. Então, eu vou determinar primeiro a expressão. Quem vão ser meus produtos? Meus produtos eu tenho H2, então vai ficar a concentração de H2. Tem algum número na frente do H2? Tem o número 3, então o coeficiente do H2 é 3, então vai ficar elevado ao cubo, vezes a concentração de N2. Como não tem nenhum número na frente do N2, você não precisa colocar elevado a nada. Não tenho mais produto nenhum, vou colocar dividido. Quem é meu reagente? É o NH3, então vai ficar concentração de NH3. Tem algum número na frente do NH3? Tem o número 2, então vai ficar elevado ao quadrado. Agora eu vou pegar no gráfico os valores, só que os valores da minha constante de equilíbrio é no equilíbrio, ou seja, quando os valores já estão constantes. Então o H2, olhando para o H2 na minha reação, o valor constante dele, que é essa reta, ele está equivalendo a 6 mols de H2. Então, eu vou colocar ali o número 6, só que ele está elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo. Vezes o N2. O N2 no meu gráfico, o valor corresponde no equilíbrio a 2 mols. Então, vezes 2. Não tenho mais nada. Dividido. Qual é o valor do NH3? O NH3 no equilíbrio corresponde a 4 mols. Então, 4, só que é 4 elevado ao quadrado. Fazendo os cálculos, 6 ao cubo vai dar 216. Lembrando que 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, vezes 2, dividido por 4 ao quadrado, vai ficar igual a 16. Então, 216 vezes 2 vai dar 432, dividido por 16. 432 dividido por 16 vai dar 27. Então, esse é o valor do Kc. Não precisa colocar unidade no Kc. Questão 5. Ele me dá a tabela e fornece a concentração hidrogeniônica, ou seja, a concentração de H+, ou hidroxiliônica, ou seja, a concentração de OH-, a 25 graus Celsius em mol por litro de alguns produtos. Ele pergunta, de acordo com o valor da concentração de H+, ou o valor da concentração de OH-, quais desses produtos são ácidos. Lembrando como é que a gente calcula a acidez, né? Quer dizer, o pH. Lembrando que o pH, para ser um pH ácido, tem que ser menor do que 7. Como é que a gente calcula o pH quando ele me dá a concentração de H+? pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. Só que ele não está me dando só H+, ele também está me dando OH-. Então, como está dando OH-, eu vou ter que calcular primeiro o pOH. pOH igual a menos log da concentração de OH-. Aí, depois que eu achar o pOH, eu posso converter o pOH em pH. Ou seja, utilizando a fórmula pH mais pOH igual a 14. Lembrando que pH vai ser igual a 14 menos o valor que você achou de pOH. Então, vamos calcular cada um deles. O vinagre. Quem não lembra como é que calcula pH ou pOH
utilizando o log, tem que voltar lá naquela aula de equilíbrio iônico que eu explico como é que calcula detalhadamente o pH utilizando o log. Aqui eu já vou falar direto do macete. Ou seja, se a concentração de OH-, o valor do expoente é menos 11, a gente troca o sinal. E como é OH, então vai ser POH. Então, meu POH vai ser igual a 11. Só que para a escala, a gente faz a escala de pH. Então, vou converter o POH em pH. Vai ficar pH igual a 14 menos o 11, né? Que é 14 menos o POH. pH igual a 3. Ou seja, o vinagre é ácido. Então, eu posso colocar o vinagre ali como um dos produtos ácidos. Vou fazer a mesma coisa para o café, só que o cafezinho está mais fácil, porque ele já me deu a concentração de H+. Então, o cafezinho, quando eu olho, a concentração de H+, é 10 elevado a menos 5, ou seja, o expoente é 5. Eu troco o sinal para saber o pH, então pH igual a 5. Como deu um valor menor do que 7, o cafezinho é ácido, então eu vou colocar ele ali nos meus produtos que são ácidos. Clara de ovo. A clara de ovo, aí ele já me deu a concentração de OH-, eu vou ter que converter do POH para pH. O expoente é menos 6, então é 10 elevado a menos 6. O expoente é menos 6, troca o sinal, então o POH é igual a 6. Para eu achar o pH, basta pegar o 14 e subtrair de 6. 14 menos 6 vai dar 8, só que o 8 é um valor maior do que 7, ou seja, a clara de ovo é básica, então ela não é ácida. O desinfetante com amônia, ele me deu a concentração de H+, que é 10 elevado a menos 12, ou seja, o expoente é menos 12. Troco o sinal, pH vai ser igual a 12. Então, como é um valor maior do que 7, o desinfetante é básico. Ou seja, quais são os meus produtos ácidos? Somente o vinagre e o cafezinho. Questão número 6 é uma de indicador ácido-base, só que é um indicador ácido-base natural, que são as hortênsias, que elas mudam de cor de acordo com a propriedade do solo. Ele fala: a coloração das hortênsias, muito comum no sul do nosso país, depende da acidez do solo, podendo ser azuis em solo ácido. Então, a hortênsia ela é azul quando o solo está ácido, e rosadas em solo básico. A hortênsia é rosa quando o solo é básico. Assim, se adicionarmos cal hidratada, ou seja, como a cal hidratada termina com OH, é uma base. Se começasse com hidrogênio, seria um ácido. Então, a K ou CaOH2 é uma base. Ao solo onde as flores forem plantadas, de modo que uma análise do mesmo revele uma concentração hidrogeniônica, ou seja, concentração de H+, é 10 elevado a menos 8 mol por litro. As hortênsias nascerão. Como eu quero analisar o pH do solo, então eu vou calcular o pH. Como é que eu calculo o pH? A concentração de H+, é 10 elevado a menos 8 mol por litro. Então, como ele me deu a concentração de H+, para calcular o pH vai ser menos log da concentração de H+. Aí eu olho ali, meu expoente é 10, eu tenho a concentração de H+, 10 elevado a menos 8, então o meu expoente é menos 8. Para eu calcular o valor do pH, basta trocar o sinal do expoente, então o pH vai ser igual a 8. Como o pH é igual a 8, é um valor maior do que 7, o solo vai ser básico. Então, a hortênsia vai ser rosa. Então, a resposta vai ficar a letra D, rosada, já que o pH do solo será 8. E vamos à última questão, a questão número 7, que ele fala: considerando a concentração de H+ de um ovo fresco igual a 10 elevado a menos 8 mol por litro, qual o valor do seu pOH? Então, ele me deu que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 8. Então, primeiro eu vou calcular o pH, porque ele me deu a concentração de H+. pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. Então, como o expoente é menos 8, eu troco o sinal, pH é igual a 8. Agora eu vou converter o pH em pOH pela fórmula pH mais pOH igual a 14.
O meu pH é igual a 8, então vai ficar 8 mais pOH igual a 14. Passo o 8 para o outro lado, trocando sinal. Então, pOH igual a 14 menos 8, pOH igual a 6. Então, tá aí a resposta. Então, aqui eu termino a nossa revisão para a prova. Eu espero que vocês estudem. Lembrando que só vai ter direito à recuperação quem ficar com nota menor do que 6. Mas, se você já passou e ficou com nota menor do que 6, não quiser fazer a recuperação, não precisa, tá? Você só vai ser legal fazer a recuperação para quem ainda não passou. Então, quem vai ter direito à recuperação da terceira etapa? Quem ficou com nota abaixo de 6, tá? Pode fazer a recuperação. E também para aqueles alunos onde, apesar de ficar com a nota acima de 6, ainda ficou com somatório anual menor do que 18. Então, ele pode fazer a recuperação da terceira etapa para recuperar uma etapa anterior que ele tem uma nota baixa, tá? Como é que vai ser feita a média? Vai pegar a prova, que vale 7, mais a feira técnica, que vale 3, tá? Então, boa prova para vocês e qualquer coisa eu tô às segundas e quintas para tirar a dúvida de vocês. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite.